receber dividendos mensalmente com ações. É possível? Eu sei que fundos imobiliários pagam dividendos mensais, sei também que renda fixa, o dinheiro pinga na minha conta lá todo mês, mas eu não quero saber de nada disso. O que eu quero é receber dividendo todo mês com ações. É possível ou não é? É possível sim, e nesse vídeo eu vou te mostrar como. E vou te apresentar aqui também um calendário de dividendos apontando qual ação paga em determinado mês. Qual ação que paga em janeiro, qual paga em fevereiro, em março, até dezembro, para você analisar aí. E vou te explicar também os prós e contras dessa estratégia. Então não perde tempo, já estapeia o sininho para se inscrever aqui no canal e deixa aquele like aí na parceria que esse tema merece. Então bora lá, carteira de ações com dividendos mensais rola mesmo? Dá certo isso daí? Rola sim, dá certo, dá para fazer, mas o que você precisa entender aí é que nenhuma empresa paga mensalmente. Então para que você receba mensalmente dividendos das ações, você vai ter que montar uma carteira combinando a empresa que paga em janeiro com a empresa que paga em fevereiro, a outra que vai te pagar em março, até dezembro. Até existem algumas empresas que pagam dividendos todos os meses, como Itaú e Bradesco, mas é aquele dividendo de 1, 2 centavos na maioria dos meses, e o dividendo mesmo, aquele mais pesado, só vem 2, 3 vezes ao ano. Então nem estou levando em consideração aqui esse 1, 2 centavos que Itaú e Bradesco pagam todos os meses, porque a ideia é receber o dividendo mesmo, aquele mais pesado. Não esse resquíciozinho, isso aqui não vai resolver sua vida. Mas bora lá, vamos então aqui montar nossa carteira de renda mensal, como diz Luiz Barsi. E a primeira coisa que a gente precisa para isso é saber aonde encontrar esses dados. E eu vou mostrar para você, meu amigo, você vai ficar sabendo de tudo. Olha só, você tem 2 sites onde você acha fácil essas informações. O primeiro deles é um site que chama Play Invest. É bem legal, é uma plataforminha gratuita e eles disponibilizam lá um calendário de pagamento de todas as ações. Ou você pode buscar essas informações no site Investidor 10. Aí você clica lá em cima na aba Ações e do lado direito você clica em Agenda de Dividendos, que ele vai abrir lá todos os meses que as ações costumam pagar dividendos. Mas eu vou fazer uma pescaria aqui com você, mês a mês, pelo Play Invest, para você ver como é, como é que funciona e como que você deve procurar. Bom, então esse é o calendário de janeiro e aqui a gente tem todas as empresas que pagaram dividendos em janeiro. E aqui funciona assim, as células verdes, esses quadradinhos verdes, são as datas de pagamentos e as laranjas são as datas com. E data com, para quem não sabe, é a data que você precisa dormir com a ação para passar a ter direito àquele dividendo. Então as empresas em verde aqui são as que pagaram mesmo dividendos em janeiro. Então vamos dar uma olhada geral aqui para ver o que a gente consegue buscar. Mas uma coisa é importante ressaltar, a ideia aqui é buscar empresa boa. Você não vai comprar bagaceira só porque ela paga em janeiro. Então vamos passar o pente fino aqui em janeiro para ver o que a gente encontra. Bom, e de cara aqui a gente vê que tem BBDC, Bradesco, pagando 0,12%. Só que esse é aquele dividendo de centavos que eu falei para você. Então isso aqui a gente desconsidera. A gente tem que buscar dividendos de mais ou menos 2% para cima, para você ter um volumezinho legal ali naquele mês. E vale lembrar aqui também que eu estou com um calendário de janeiro de 2025 aberto. Então o que acontece? O volume de recursos que a empresa pagou nesse dividendo, que ela distribuiu, não necessariamente ela vai distribuir o mesmo percentual em janeiro do ano que vem. Isso daqui é um cheiro, mais ou menos, de quanto que ela costuma distribuir naquele mês. Bom, e aqui a gente vê que tem um monte de empresa pagando, mas não dá para escolher qualquer uma. Então a gente tem que tentar buscar aqui em janeiro aquelas boas ações que pagam dividendos, pagadoras de dividendos. E olhando aqui de elegíveis, vamos lá, olha, dia 13 a gente tem aqui a Eletrobras pagando 4,22%. O que mais? Vamos lá, ó, dia 17 a gente tem Caixa Seguridade pagando 2,16%. Interessante também. Dia 21 aqui, Transmissão Paulista, Isae, pagando 3,45%. Ó, tem dividendo legal em janeiro. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem Taesa, dia 29, pagando 1,98%. Tem o próprio Bradesco aqui pagando 2,60%. Aqui já é dividendo mesmo. Bom, a gente tem uma galerinha boa pagando aqui em janeiro. E galerinha boa que eu digo são empresas boas, empresas de qualidade. Eu vou tomando nota disso aqui para depois a gente traçar um calendário do ano inteiro, completo lá com boas empresas no final desse vídeo. E bora para fevereiro. Bom, em fevereiro, aqui no dia 3, a gente vê Bradesco e Itaú pagando lá aqueles centavos. E aí não é esse dividendo que a gente procura. Vamos ver aqui se tem dividendo acima de 2%. Fevereiro a gente vê que é um pouquinho mais minguado, né? Mas enfim, a gente vê aqui Santander no dia 12 pagando 1,46%. Santander
paga ali próximo de 6% ao ano, pode ser uma boa ação. Bom, o que mais a gente tem aqui? A gente tem Petrobras pagando 2,04% aqui no dia 20. Tem Transmissão Paulista de novo aqui no dia 21 pagando 3,45%. Ó, pronto, achamos alguma coisa. Para fevereiro, pagadoras de dividendos, é isso. E sempre é importante relembrar que a gente está olhando aqui o calendário de 2025. Então, as datas que as empresas pagaram e o valor que elas pagaram, isso pode sofrer alterações para os próximos anos. O conselho de administração da empresa pode alterar o cronograma de pagamento de dividendos, alterar valor, enfim. Então, isso aqui é o que rolou esse ano. E bora para março. Bom, março aqui é mês bom, hein? Olha só, a gente tem BB Seguridade pagando 6,45%. A gente tem aqui Itaúsa e Itaú pagando dividendos fortes também. A gente tem Vale aqui em 14 de março, Banco do Brasil também pagando 2,32%, Petrobras mais 2,04%, Transmissão Paulista que pagou em março também. Bom, março bom, hein? Março feliz. Bom, então é isso aqui que você vai fazer, só que o ano inteiro. Eu não vou fazer aqui mês a mês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar meio cansativo. Mas eu já fiz esse levantamento e vou te mostrar o calendário anual com todas as empresas que pagaram dividendo. Todas as empresas não. Todas as boas empresas pagadoras de dividendo que se encaixam naquela nossa estratégia de viver de renda, de receber renda passiva. Porque por mais que você queira montar uma carteira de dividendos mensais com ações, você precisa colocar lá na sua carteira empresas alinhadas com o seu objetivo, para viver de renda. Então as empresas que a gente vai colocar na carteira tem que ser empresas boas de verdade, as tops de mercado, pagadoras de dividendos, porque a gente vai carregar essa empresa aí por muitos anos. Então não adianta comprar cacareco e colocar na carteira só porque essa empresa paga dividendo ali naquele mês. Dividendo de empresa ruim não vale a pena, cara. Grava isso. Porque ela paga um dividendo legal hoje, mas aí depois ela entra em crise e fica 5 anos sem pagar. E aí com isso a cotação cai e você fica preso na ação. Porque às vezes cai tanto que você fica até com raiva de vender naquele valor. Aí você segura um pouco mais para ver se aquela porcaria se recupera um pouco, para um dia você tentar diminuir o seu prejuízo. E cara, isso aqui é ruim demais. Então muito cuidado com isso. O critério de só comprar coisa boa, só empresa top, tem que ser respeitado. Bom, esse aqui é o calendário que eu montei. Aqui nesse calendário tem algumas boas empresas pagadoras de dividendos. Dá para colocar mais empresas? Com certeza. Você coloca aí no seu calendário, na sua carteira, a empresa que você quiser, aquela que é boa para você. Isso aqui não é recomendação de compra. Uma coisa que você precisa ficar ligado nesse calendário é o seguinte: isso aqui não é uma certeza. Não dá para cravar que a empresa vai pagar nesses meses religiosamente. Isso aqui é uma previsão do mês que será pago, porque elas trocam muito isso. E outra coisa aqui que não dá para cravar, como eu já expliquei antes, é quanto que elas vão pagar de dividendos naquele mês. Por exemplo, você tem janeiro aqui com um monte de empresa. E aí você pode pensar o seguinte: pô, janeiro eu tô feito, cara, tô boneco. Olha a lista de empresas que pagam em janeiro. Vou receber aqui aquele dividendão. Só que, cara, pode ser que não. Porque você não sabe quanto que cada empresa vai pagar em janeiro do ano que vem. Então, como que você deve interpretar esse calendário aqui? Como uma previsão de pagamento. Aí você monta isso aqui prevendo que a Taesa vai te pagar aqui em janeiro, em abril e em maio. Mas pode ser que no ano que vem, ao invés de Taesa pagar em maio, ela pague em junho. Super normal. Bom, eu falei que ia falar dos prós e dos contras. E qual que é o contra dessa estratégia? É a falta de previsibilidade. Porque você monta uma carteira com base nas datas de pagamento do passado, mas você não sabe se essas datas vão se repetir, se o montante pago vai se repetir também, então não dá para contar. Diferente dos fundos imobiliários, que você sabe quanto você vai receber e o dia que o dinheiro vai cair na sua conta. Então quer montar uma carteira de ações com dividendos mensais? O que dá para fazer isso aqui? É trabalhar com a previsão e não com a certeza. Então esse é o contra. Agora o pró. O pró é que se você conseguir conviver com essa falta de previsibilidade no recebimento de dividendos, você vai ter um crescimento patrimonial maior. Porque uma carteira com boas ações cresce muito mais do que uma carteira com bons fundos imobiliários no longo prazo, com toda certeza. Então assim, se você precisa de alguma previsibilidade sem perder o potencial de crescimento que as ações têm, o ideal mesmo é você combinar as ações com os fundos imobiliários. Porque aí sim, se o dividendo ali da ação não entrar naquele mês que estava previsto, o do fundo imobiliário vai cair e aí no mês seguinte aquela empresa paga e assim você vai indo. Mas isso é a estratégia de cada um. O Barsi mesmo, para você ter uma ideia, ele não tem fundos imobiliários na carteira.
Ele diz, inclusive, que investir em fundos imobiliários é acreditar no conto do vigário. E é normal, é a estratégia dele. E faz todo sentido para ele, já que ele tem um patrimônio grande. Então o fluxo de proventos entrando na conta dele é grande. E com esse dividendo grandão, ele consegue esperar para receber os próximos dividendos. Agora, para o nosso fluxo, que é um pouquinho menor, muitas vezes o fundo imobiliário, que é aquele aluguel mensal pingando na sua conta na data certa, pode ser muito importante para você pagar suas contas, por exemplo. Então eu acho que dá para fazer um combinado muito top com os dois. Ações para dividendos e valorização da carteira e os fundos imobiliários para aquele fluxo de caixa mensal, que é importante também. Senhoras e senhores, era isso. Espero que vocês tenham curtido aqui esse tema. E se curtiram, já se inscreve aqui nessa jossa, dá essa moral aqui pra gente e deixa aquele like na parceria se puder. Abração, tamo junto e até a próxima.